Os princípios da segurança, quando a gente traz isso aqui em pauta, é de uma responsabilidade muito importante para quem ministra a instrução, para quem está recebendo essa instrução, para quem assina um certificado, está ciente de todas essas questões relacionadas a riscos e perigos dentro de uma cena, de um trabalho ou de um teatro de resgate, enfim, né? A gente vai falar algumas vezes essa palavra, teatro de operações, se referindo justamente a todo esse palco que é montado para a execução de uma atividade. Seja esse palco para realizar um trabalho especificamente, ou seja, para realizar uma atividade de resgate, né? A atividade fim é já resgatar algum tipo de trabalhador. Uma das máximas que a gente tem aqui na segurança do trabalho, enfim, em qualquer área da emergência, é perigo não identificado é um risco que eu não consigo controlar. E levando em consideração, então, esses riscos e perigos que eu tenho que identificar para poder colocar a medida de controle, a gente utiliza uma ferramenta chamada análise de risco, né? A AR. Essa análise de risco, ou APR, muitas vezes tu vai escutar também esse termo, análise preliminar de risco. Tudo isso aqui é feito antes da operação. Não adianta eu fazer com ela já depois que acabou, né? Ou começar ela com a operação andando. Ela pode sim ter modificações nessa avaliação durante o cenário, mas uma análise de risco, ela deve ser feita antes de iniciar uma atividade de trabalho em altura, por exemplo. Essa análise preliminar de risco, ela quantifica o risco potencial para aquele trabalhador, para aquela atividade, e a partir da quantificação de quantos perigos eu tenho naquela cena, eu consigo quantificar quantas medidas de prevenção eu preciso colocar. Vamos lá, vamos dar exemplos práticos aqui para vocês. Por exemplo, se eu tenho risco de queda, qual que é a medida que eu vou estar utilizando para restringir essa queda? Justamente usando um talabarte, usando um posicionamento, usando uma proteção física, tudo isso são medidas de controle, tá? Então, isso deve ser muito bem frisado quando eu faço uma análise preliminar de risco. E aí, eu tenho a figura de uma pessoa que vai ser a responsável técnica por isso. Quem que vai fazer uma análise de risco? Quem vai autorizar aquele serviço. Em geral, numa empresa, provavelmente vai ser o técnico de segurança. Já vi empresas, né, onde o bombeiro faz essa análise preliminar de risco, né, o bombeiro civil, enfim. Mas, em geral, o técnico de segurança, o responsável designado por aquela empresa, vai ser a pessoa responsável por fazer uma análise preliminar de risco e verificar realmente se todos os fatores e todos os padrões de segurança eles estão sendo adotados para que aquele trabalho seja executado da melhor forma possível. Você deve ter percebido que em alguns momentos nós utilizamos duas palavras, né? Que é perigo e é risco, tá? Então a gente vai diferenciar essas duas palavras agora para você. Vamos falar da primeira, perigo, tá? O perigo, então ele vai acontecer quando algo potencial, é algo que tem potencial chance de causar dano para algum trabalhador naquele momento. Então, por exemplo, a altura tem um potencial de causar dano para um trabalhador que, por exemplo, ficar à mercê dela, né? Então, o cara caindo, o cara vai ter a possibilidade aí, ou provavelmente vai ter lesões graves ou até mesmo a morte. Então, o perigo está relacionado à altura. Agora, o risco. O que é o risco? O risco seria a queda, ou risco de queda em altura, tá bom? Então, uma coisa é o perigo. O perigo, vamos dizer assim, ó, o perigo é a altura é perigosa. Porém, o risco que a altura oferece é o risco de queda. Por exemplo, o que não seria um risco em altura? O risco de afogamento, por exemplo, né? Entre aspas, não seria um risco na altura. O risco seria risco de queda, o principal risco relacionado a esse perigo. Outro exemplo que a gente pode dar de perigo, por exemplo, são as redes elétricas, né? Então, pode haver a possibilidade de um risco de choque elétrico devido a um perigo que é a rede elétrica ativada no momento que se faz um trabalho em altura, por exemplo. E para que isso fique bem claro na tua mente, como é que funciona isso aqui, eu vou usar uma fórmula matemática aqui, né? A gente vai imaginar que o risco, ele é igual a perigo dividido pela medida de controle. Ou seja, eu tenho um risco que ele é igual ao perigo dividido pela medida de controle. Ou seja, se eu tenho uma medida de controle para um perigo, logo o meu risco vai ser 1. Vocês percebem que a gente não consegue deixar esse risco 0 porque sempre há a possibilidade de acontecer alguma coisa. Sempre há fatores que independem daquela análise preliminar de risco. Vai existir, né? A gente tem que ter ciência disso, que pode existir fatores que vão além da minha capacidade
de prever que vai acontecer determinada coisa. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tô lá trabalhando, né? Montei um andaime e daqui a pouco chega um maluco do nada e resolve, começa a chacoalhar o andaime, corta as cordas, né, que estavam estabilizando esse andaime e derruba o pessoal que estava trabalhando ali, tá? Isso era algo que eu não tinha como prever, era algo muito exótico, né, naquele mundo todo do trabalho que a gente estava falando. Então isso são coisas imprevisíveis, que podem ser talvez na cabeça de alguém pode pensar assim, caramba, eu vou fechar toda a empresa porque algum maluco pode entrar aqui, cortar as cordas, um desafeto, né, daquela pessoa que está trabalhando e derrubar o cara, tá? O cara pode ter isso na cabeça, mas dificilmente alguém vai pensar em situações tão exóticas assim. Mas quer dizer, pode ser que a pessoa não pense, mas isso não quer dizer que ela não possa acontecer, são coisas diferentes. Em resumo, né, sempre que a gente fala de atividades executadas acima de 2 metros de altura, a gente está relacionando isso a termos da NR35. Existem alguns casos que a NR35 não vai englobar, que a gente vai ver mais para frente. Mas esses principais aqui, né, de trabalho em altura principalmente, né, e primordialmente, eles são trabalhos que vão ser executados acima de 2 metros de altura, e aí já há previsão do estabelecimento das medidas de controle através de uma análise preliminar de risco, tá? Então tudo isso vem para que seja uma via de mão dupla, onde não só a empresa tem a necessidade de trabalhar em prol da segurança, mas também os empregados, né? As pessoas que trabalham e que executam as atividades. Quando eu faço isso, eu aumento significativamente a chance de poder voltar para casa e poder jantar com a minha família no final do dia e fazer com que aquele dia seja um dia feliz, porque eu tenho a possibilidade de acordar novamente no outro dia e fazer tudo de novo da forma como Deus quis pra gente, beleza?